Olá, amigos e amigas, um bom dia para todos vocês. Quarta-feira, dia de falar de salmos, né? Já estamos no Salmo 9 e é com muita alegria que eu estou aqui. Estava agora há pouco num momento cultuando a Deus, um momento todos os dias de segunda a sexta, eu e a Magda, a gente se reúne para virtualmente, né? Para louvar e engrandecer o nome de Deus, e são momentos em que a gente recarrega assim as baterias, a gente já começa o dia com tudo, e, e aí depois que termina que eu venho aqui gravar para vocês, e eu fico assim em estado de graça, maravilhada. Quero pedir para você que está aqui no canal pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative ali o sininho para que você receba aí as notificações. Todos os dias de segunda a sexta, às 7h27 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Então, não deixe aí de estar acompanhando e também deixando o like, porque assim o YouTube entende que o pessoal está gostando do conteúdo, começa a mostrar para mais gente. Isso ajuda bastante. E também compartilhar para amigos, para família, porque é uma forma de estar lançando aí a sementinha, né, do bem, para espalhar as boas novas, espalhar essa palavra e alcançar outros corações, né? Porque esse é um dos mandamentos, e de pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, né? Então, todos nós temos essa responsabilidade, quando a gente entende que ao experimentar do amor de Deus, do amor de Jesus, ao conhecer Jesus e reconhecê-lo como nosso único suficiente Salvador, a gente tem que transbordar. O ID nada mais é do que transbordar daquilo que o nosso coração está cheio, né? Não é assim quando a gente recebe uma bênção, quando a gente está muito feliz por algo que a gente ganhou, a gente não quer contar para quem está próximo, para os nossos amigos, para a família, a gente fica tão entusiasmado, né? É assim que eu vejo quando a gente fala do amor de Deus para alguém. É quando a gente está tão entusiasmado com aquilo que a gente quer transbordar. E como está entusiasmado? Buscando esse convívio diário com Ele. É só dessa forma que a gente vai se encher do seu amor. Porque se for uma coisa que a gente faz ali só por tabela, para cumprir tabela, uma coisa que a gente faz porque se acostumou a fazer como algo que vai preencher a rotina, isso não vale de nada. Isso não faz diferença nenhuma. A verdadeira diferença faz quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo. Às vezes você passou uma vida inteira indo na igreja, até ler a Bíblia, assim, é como algo, é uma tarefa ali, vou ler a Bíblia toda num ano. Todo dia eu vou ler um capítulo, dois, não lembro quanto que tem que ler num dia para ler ela toda num ano, que eu já fiz isso. Tá, aí você vai lá, todo dia vai ler aquela quantidade ali, chegar no fim do ano, pronto, li a Bíblia toda. Eu já fiz isso e fiquei toda feliz, li a Bíblia toda, minha Bíblia está toda marcada, ó, eu ia marcando o que eu ia lendo. Tá, e aí? Você aprendeu o quê? Lendo ela toda, você de fato aprendeu, absorveu tudo que você leu? Ou só leu por ler? Ler por ler não vale, gente, não traz mudança de vida, não traz nada. Até ateu lê a Bíblia para poder saber o que está falando ali. Mas está lendo por ler, só para ter alguma informação, mas não está deixando a palavra entrar. Agora, quando você senta numa poltrona, numa cadeira que seja, você pega a Bíblia é a palavra de Deus. E aí você se propõe a ler, entendendo que cada palavra dessa aqui foi inspirada por Deus e é uma mensagem dele para nós, e aí você abre ela com essa convicção e com esse desejo no coração de entender e pede ao Espírito Santo que se revele através da palavra, não dá outra. A vida começa a ser transformada. As coisas não ficam mais da mesma forma. Então, antes de entrar no estudo de hoje, que é Salmo 9, eu quero te fazer esse convite, que você comece a perceber que isso aqui vai te trazer novidade de vida, mas só se você estiver disposto a isso, não é mesmo? Então, passa a usufruir desse amor que transborda, que preenche, e que é tão grande que a gente não consegue segurar para nós mesmos. A diferença é essa, entre quem só lê por ler, entre aqueles que leem com a inspiração e revelação do Espírito Santo e começam a entender
Aí não tem como não transbordar. O transbordo é natural, porque Deus é transbordante. Então, vamos entregar o dia de hoje nas mãos de Deus para que a gente leia Salmo 9? Vamos lá. Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, obrigada porque ao dar o bom dia, e na minha cabeça eu iria falar algumas palavrinhas antes de fazer a oração para começar, mas foi vindo tanta coisa para eu falar que eu sei que não foi de mim mesma. Eu não planejei falar nada disso. Mas o Senhor tem muito a nos falar. O Senhor tem levantado homens e mulheres, pessoas dispostas a transbordar na vida de outros. E o Senhor tem batido nessa tecla de termos comunhão com o Senhor, de ter tempo de qualidade. É imensurável poder falar o que o Senhor tem feito através dessa intimidade que eu tenho tido contigo. A minha vida tem se transformado, é notório. E eu sei que tem muito caminho a andar, eu sei que precisa muita coisa ainda ser transformada na minha vida, porque estou aqui aprendendo. Mas eu sei que se eu não me colocar na posição, nada acontece, porque o Senhor é um Deus carinhoso, o Senhor é um Deus zeloso e o Senhor não se intromete na vida de ninguém. O Senhor sempre bate a porta, o Senhor é educado, o Senhor respeita as nossas escolhas. Então, depende de nós abrir o coração para que o Senhor entre e faça morada. Então, eu te peço que as pessoas que estão aqui hoje acompanhando essa mensagem, esta oração, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, para que elas sintam esse desejo no coração de Te buscar em espírito e em verdade. É o que eu te peço, Senhor. Fala mais conosco nesta manhã, através do Salmo 9. Eu entrego em Tuas mãos, eu entrego a minha vida, a minha fala, tudo em Tuas mãos, para que o Senhor venha me usar como instrumento vivo no dia de hoje. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Bom, deixei aberta aqui as duas versões hoje. Tem a versão NVI e tem a Almeida Corrigida. Vou ler aqui na NVI. Eu até fiz algumas anotações aqui na própria Bíblia ontem, quando eu estava estudando para trazer aqui hoje, que diz assim. É um salmo davídico, tá, gente? Foi atribuído a Davi, que Davi que escreveu esse salmo. Aí vem falando assim, ó. Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salve-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Cairão as nações na cova que abriram, os seus pés ficarão presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem em suas próprias armadilhas.
Aí vem escrito assim, ó, interlúdio, e depois pausa. É porque aqui é uma música, né? Então, não tem aqueles arranjos que eles fazem de uma parte para outra. É um interlúdio, é um espaço, é um lapso de tempo ali, né? Que interrompe algo, mas ali é a melodia. E aí, essa pausa é tipo como se fosse uma reflexão sobre, né, o que foi dito. E aí vem, ó, volte os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permita que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença, infunde-lhes terror. Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Aí no final vem uma outra pausa, né? Justamente fazendo ali a reflexão o que foi dito. Aqui, eu até peguei a outra aqui para poder fazer aqui a explicação, porque é o seguinte, ó, se vocês notarem, aqui quando eu li no início da NVI, está assim, Senhor, quero dar-te graça de todo o coração. Aí na Almeida Corrigida está assim, ó, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Louvarei, primeira coisa que a gente nota, está no futuro, não está no presente. Não, aqui ele não está falando, eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Não, aqui ele está falando que louvará a Deus no futuro. Ou seja, aqui ele já espera coisa boa. Ele já sabe que o que ele está enfrentando não o destruirá, que ele louvará o Senhor de todo o coração e contará todas as suas maravilhas. Está no futuro, né? Não é algo que ele já recebeu e ali ele já está glorificando e dando graças. Aqui o cântico é justamente falando que ele louvará. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, ou seja, ele irá expressar tudo aquilo que ele recebeu, ele irá contar. E aqui, logo de cara, quando ele fala que louvarei, ele já está expressando uma gratidão futura. Então, quando ele aqui está falando dessa forma, ele está reconhecendo a bondade de Deus. Ele está reconhecendo que Deus é com ele e que jamais o desamparará. E aí, ele depois vem fazendo elogios, né? Contarei todas as suas maravilhas. Muitas vezes a gente passa por algumas situações e as vence e a gente se esquece de contar sobre isso. A gente se esquece de reconhecer a bondade de Deus sobre a nossa vida. A gente, às vezes, até mesmo recebe elogios e a gente traz a glória para nós mesmos. Para quem você tem dado os seus elogios? Você tem dado os elogios para a pessoa certa? Aqui Davi, ele traz os elogios dele a Deus, reconhecendo que se não for por ele, ele nada consegue. Ele não é nada sem Deus. Muitas vezes a gente está elogiando a pessoa errada, ou está se autoelogiando, ou recebendo elogios. Tem algo que eu aprendi que, é claro, a gente deve sim saber receber elogios, né? Quando alguém vem elogiar a gente pelos nossos dons e habilidades, é bom. Mas tem momento que a gente sabe que aquilo ali, se não fosse Deus colocando a mão, a gente não daria conta, né? E aí, nesse momento, é hora da gente dar honra a quem deve a honra. E nesse momento a gente fala bem assim, graças a Deus. Ou seja, foi por ele que eu consegui, né? Isso é só ele na minha vida. Então, a gente tem que prestar atenção a quem a gente está elogiando. E também se a gente está compartilhando tudo aquilo que Deus faz por nós e através de nós. Aqui quando ele fala que ele contará todas as maravilhas, aqui fala de testemunhar do amor de Deus. E muitas vezes a gente recebe algumas graças e a gente guarda aquilo pra gente e não passa adiante. Gente, é tão importante, até hoje mais cedo no culto com a Magda, a gente faz um momento ali de reflexão, né? E
eu estava falando exatamente sobre isso, nós estávamos falando exatamente sobre isso, da questão do testemunho, o quanto que um testemunho faz aumentar a fé de quem está ouvindo, aumenta a nossa, que está com, né, de quem está contando, pelo que a gente viveu, a fé vai aumentando conforme a gente vai alcançando graças, coisas que a gente via que a gente não iria conseguir sozinhos e Deus põe a mão dele e a gente consegue, e aumenta a fé de quem está ouvindo. Então, é importante demais quando a gente conta uma graça que a gente recebeu e pode às vezes ser uma coisa que parece ser tão simples, mas que vai surtir tanto efeito na vida da pessoa. Às vezes a pessoa necessita de algo ali, numa área específica da vida. Cada testemunho, cada coisinha que a gente conta, colabora com quem está ouvindo para aumentar a fé. Essa semana passada mesmo, a gente teve num grupo de amigas que a gente tem, alguém que estava esperando que chegasse uma caixa, uma encomenda que fez com antecedência, porque tinha uma feira para participar. E o que acontece? O negócio enrolou todo meio de campo, e as mensagens lá, a caixa não só ia chegar depois do evento. Essa pessoa se desesperou um pouco, ficou, sabe, assim, muito angustiada. E que bom que ela veio compartilhar com a gente. Ela, né, eu lembro dela falando que aquele dia não tinha sido bom, porque tinha acontecido várias situações, e aí trouxe essa situação da caixa ali também. E aí, nesse momento, eu que tinha vivido algo parecido, a Magda também, primeiramente, que a Magda viveu primeiro, depois questão de caixa de atrás também, de cancelamento, eu até contei aqui do meu caso, que já tinham até dado como extraviado, chegado a me ressarcir. Então, assim, nós já tínhamos vivido aquilo. Então, nós fomos e liberamos uma palavra para ela em relação àquilo. Magda fez uma oração, todas nós dissemos amém ali. E foi muito lindo no outro dia vê-la lá, a mensagem dela no grupo, toda feliz. Falou assim, gente, ela filmando, vocês não sabem o que aconteceu e a caixa chegou. Ó, é uma coisa que parece ser boba e simples, mas que para ela importava muito naquele momento, porque ela tinha se preparado para aquele evento e ela precisava que aquilo chegasse. E foi algo assim tão maravilhoso, a gente se alegrou com ela e simplesmente é um testemunho que vem trazendo ali a fé. Fala assim, eu lembro dela falando assim, não tem como, gente, se isso não for Deus, é o quê? É Deus na minha vida e tal. Nossa, a alegria que ela ficou, assim, não tem como, não tem nada, dinheiro nenhum no mundo que pague. E o testemunho que nós demos ali, não, aconteceu comigo, aconteceu comigo também, vamos orar, vamos clamar junto, a oração em acordo que move os céus. E aí, aqui vem justamente falando, Davi vem falando, contarei, né? E isso é sem dúvida, assim, uma das coisas aqui neste salmo que eu gostaria mais de frisar. Primeiro, a gratidão a Deus, né, reconhecendo ali a bondade dele, reconhecendo o poderio de Deus e o favor dele sobre as nossas vidas. Depois a gente, né, além de expressar gratidão, esse reconhecimento é quando a gente lança os elogios a ele, né, a pessoa certa, e depois esse compartilhar, que é justamente a gente trazer o testemunho para que a fé das pessoas que estão ouvindo aumente. E aí, eu fiz aqui umas anotações, porque é um salmo até bem grande, e essa primeira parte é linda, maravilhosa. Se eu parasse aqui, eu acho que já estaria bom, mas vou continuar porque tem mais coisas. Aqui depois vem do verso 3 ao verso 8, vem mostrando que o inimigo retrocede quando Deus opera. Então, muitas vezes, o que a gente está precisando é profetizar sobre os problemas, porque quando a gente fala inimigo aqui, os inimigos podem ser muitas coisas, né? Muitas coisas podem representar o inimigo, né, que tem nos afrontado. Quem é? Quem são esses inimigos que têm te afrontado? Muitas vezes é uma situação de desemprego, de dor, de doença, traição. Muitas situações podem representar que esse inimigo. Só que a gente, assim como Davi, a gente tem que aprender a profetizar sobre o que acontecerá com esses inimigos do povo de Deus. E aí, quando a gente profetizar é predizer o futuro por inspiração divina. Então, quando a gente vira com um problema, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, não diga
para Deus o tamanho do seu problema, mas diz para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Ou seja, se você se concentrar olhando para o problema, ele vai parecer gigante vindo na sua direção. Mas se você tirar a concentração dele, colocar em Deus e falar assim, Senhor, toma aqui meu problema nas tuas mãos. O problema vai ficar muito pequenininho, porque para Deus nada é impossível. Então, aprenda a colocar os problemas na mão de Deus. Aprenda a profetizar a destruição daqueles inimigos, né? Seja o que for que esteja tirando a sua paz, isso estará fadado à destruição da parte de Deus, a partir do momento que você começar a usar a sua boca para profetizar em relação a isso. Não tenha medo. Faça. Peça a Deus ajuda para te dar inspiração quando você for orar, para você falar da forma certa. Se você não souber, pergunta, Senhor, me ensina a orar, como eu devo falar, como eu devo me comportar diante das situações difíceis que eu tenho enfrentado. Deus irá trazer resposta para você, através da palavra dele, através de alguém que vai vir te falar alguma coisa. Faça essa experiência. E aí, depois do verso 9 ao 14, vem falando que o Senhor é o refúgio do oprimido. E o que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde se foge no momento de total perigo contra a vida. A pessoa está ali num perigo, passando ali um risco, e aí ela foge e se refugia, né? Deus é esse nosso refúgio nos momentos difíceis da vida. Ele nos protege contra os perigos. E aí depois eu anotei, Deus não desampara os que o buscam. Gente, Deus jamais vai desamparar quem o busca. E quem não o busca é porque está se mantendo afastado. Porque a partir do momento que a gente se achega a Ele com amor, Ele nos livrará e nos colocará a salvo. É uma promessa dele. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então, Ele jamais irá desamparar os que o buscam. E depois vem falando no verso 12 que Ele requer o sangue. Esse requer do sangue quer dizer que Deus é justo. Ele jamais irá deixar qualquer injustiça contra o povo dele, sabe? Deus age com justiça. E já citei aqui em outras vezes que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça, porque Ele combate o pecado. Ele combate o pecado. Ele sempre quer resgatar o pecador. Só se a pessoa fosse enraizando mesmo para o mal e não tiver jeito mesmo, mas Deus dá todas as oportunidades até o último momento. Vocês não viram a história do ladrão na cruz ao lado de Jesus? Passou uma vida toda errada, praticando crimes em cima de crimes, mas ele estava ali, na hora da morte dele. E naquele momento ele reconheceu que ele tinha errado e se arrependeu de coração. E pediu a Jesus. E nesse momento ele foi resgatado. Deus se importa com a nossa alma. Então, ele combate com justiça o pecado. Mas o pecador ele ama. E ele quer salvar. Então, aqui eu coloquei também uma anotação assim, ó, a contraposição do crente e do não crente. Que é justamente aquele que crê e declara, como o ladrão fez na cruz, ele recebe o perdão e direito a gozar a vida eterna ao lado do Pai. Do contrário, né, ele vai ser julgado pelas ações e pelas escolhas, todos nós seremos. Então, assim como a bênção é certa para quem segue a Deus, o juízo também é certo para quem não o segue. Então, meu convite hoje é que você venha experimentar da bondade de Deus, que você venha experimentar dessa bênção que é poder contar com alguém e descansar no Senhor, porque a palavra certa é essa, quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente pode descansar. A gente não vê um passarinho, ele está preocupado com o que vai comer amanhã? Não, ele acorda, voa para lá, para cá, come, faz, né, todas as atividades dele ali de pássaro durante o dia e vai dormir tranquilo, porque o Criador o sustenta. O Criador não deixa faltar nada para ele. E assim nós também devemos agir, colocar nas mãos de Deus e descansar. Ontem eu estava conversando nesse mesmo grupo de amigas e falando exatamente disso, que
a gente tem muita dificuldade quando a gente fala assim, ó, temos que confiar em Deus. Você confia em Deus? Confio. Mas vira e mexe, a gente coloca uma coisa na mão de Deus e vai lá e toma, pega de volta. Como que a gente faz isso? Quando a gente ora a respeito de alguma coisa, a gente está passando por uma situação de problema, a gente vai lá e coloca nas mãos de Deus. E aí, daqui a pouquinho tá a gente de novo preocupado com aquilo. Eu ainda disse com uma das amigas, falei bem assim, a mesma coisa que a gente ir lá e pegar, falar assim, Deus, me devolve aqui que eu vou ver se eu mesma consigo resolver. É isso que a gente está fazendo quando a gente ora por algo e entrega ele nas mãos de Deus, depois a gente está de novo preocupada por aquilo que a gente pediu a Deus para tomar conta. E é um processo. É um processo que a gente vai conseguindo conquistar dia a dia. Eu ainda não cheguei lá, eu também me vejo várias vezes, colocando a mão de Deus e indo lá e tirando. Mas Deus tem me mostrado isso, tem me dado esse discernimento de que a gente precisa, de fato, colocar nas mãos dele e descansar o coração. Porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele jamais irá nos desamparar. Então, a minha oração de hoje é para que Deus, através do Espírito Santo, traga essa consciência a cada um de vocês, a mim, que tem trazido também, que a gente possa conseguir, de fato, entregar nas mãos de Deus e descansar, para que a gente passe por essa experiência de viver na dependência total de Deus, porque não existe coisa melhor do que depender daquele que nos criou, que nos ama com amor infinito, aquele que já viu o nosso futuro, aquele que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então, queira experimentar desse amor, dessa proteção, desse cuidado de Deus. Vejo vocês amanhã, acompanhe as playlists aí listadas na descrição do vídeo e até lá!